Ai, meu Brasil, bombou na net. Se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Olha o Eduardo Bananinha, foragido, fujão, tal pai, tal filho, né? Virou chacota em um jantar na casa do Xandão. O Xandão fez um jantar, convidou uma galera e o Eduardo Bananinha virou piada na casa do Xandão. Olha, não era pra ser diferente não. Tem que virar piada mesmo. Um cara frouxo, arregão como esse aí. Olha, mas tem mais novidades sobre ele. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, de Valdemar da Costa Neto, preso no Mensalão, foi alvo de chacota durante o jantar oferecido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, na noite de terça-feira, dia 18 de março, no apartamento do magistrado em Brasília. Olha, o evento, como noticiou a coluna, foi organizado por Moraes para homenagear Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, né, por sua passagem pela presidência do Senado, e contou com a presença de autoridade dos três poderes, né? Entre as autoridades presentes estavam o vice-presidente geral do Alckmin, o Chuchu, o presidente da Câmara, o Hugo Mota, o mordomo do capeta, republicanos do Paraíba, e do Senado, Davi Alcolumbre do União do Rei do Lixo, do ACM Neto aqui da Bahia, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Dos três ministros do STF, 7 compareceram, além de Moraes, entre eles Luiz Roberto Barroso, atual presidente da corte, Gilmar Mendes Dias Toffoli, Edson Fachin, Nunes Marques, aquele do Malafaia, Luiz Fux e Flávio Dino. O Nunes Marques está indo lá também, hein? O Nunes Marques está comparecendo nesse jantar na casa do Xandão. Bolsonaro não vai gostar disso. A gadaiada não vai gostar. Principalmente o Silas Maracutaia não vai gostar dessa ideia. Segundo relatos de ao menos 3 fontes, aqueles fuxiqueiros, né, presentes em uma rodinha de conversa, Eduardo foi chamado por convidados de frouxo e de bananinha, apelido comumente usado por opositores do deputado. O apelido Bananinha remonta a uma entrevista do atual senador Hamilton Mourão, republicanos, em 2020, quando ele ainda era vice-presidente da República, e chamou esse capiroto foragido de Bananinha. Na entrevista, Mourão comentou uma declaração de Eduardo acusando a China pela propagação do coronavírus no mundo. O então vice-presidente disse que, apesar do sobrenome, a frase não representava o governo. Eduardo Bolsonaro é um deputado. Se o sobrenome dele fosse Eduardo Bananinha, não era problema nenhum. Só por causa do sobrenome, ele não representa o governo, não é opinião do governo. Ele tem algum cargo no governo, declarou o Mourão. Mourão também não gostava muito dele na entrevista. Quem é que gosta dele? O jantar de Moraes, né? O jantar ocorreu horas após Eduardo anunciar que tiraria uma licença não remunerada da Câmara para morar nos Estados Unidos, né? Um tempo nos Estados Unidos, por medo de ter o passaporte apreendido. Mentira, ele já tinha negócio no Texas, depois eu vou falar sobre isso aqui. O Eduardo Bolsonaro, para quem não sabe, ele tá sócio de um cara que prestava serviço no governo Bolsonaro, o sócio dele lá no Texas, que abriu uma empresa de fachada lá. Podem investigar esse sócio do Bolsonaro, essas negociatas aí, que com certeza vai ter o que falar, vai dar o que falar. A Polícia Federal precisa investigar esse caso aí desse sócio do Dudu Bananinha lá no Texas, que abriu uma empresa lá e ele prestava serviço no governo Bolsonaro. Como tudo no governo Bolsonaro tinha propina, como tudo no governo Bolsonaro tinha roubo. Pode investigar essa empresa que tá lá no Texas, que o Dudu Bananinha disse que tá lá para fazer uma intervenção estadunidense aqui no Brasil, que está insuflando agora o povo americano, procurando gado americano para insuflar o nosso Brasil aqui, através da influência que ele diz ter com Trump, apesar de ter tomado neve na cara com a Michelle Corrimão nos Estados Unidos, mas ele diz que tem influência com Trump e que vai fazer uma intervenção estadunidense aqui no Brasil. Até o nome é difícil e é difícil de acontecer isso também, apesar da loucura de Trump, né, que se assemelha à loucura do mequetrefe capiroto Bolsonaro. Ambos são golpistas, ambos são fascistas, mas mesmo assim o Dudu Bananinha não passa de um bananinha
foragido, covarde, e pode ser até deportado lá. Ele fica, olha, que eu ia soltar tanto foguete se ele viesse de lá acorrentado, como vieram todos os brasileiros que estavam lá, e que o Trump tentou colocar aí uma carapuça nesses brasileiros, colocar aí de forma configurada que seriam pessoas que estava devendo a justiça. Não, quem está devendo a justiça é o Dudu Bananinha. Quem está foragido nos Estados Unidos é o Dudu Bananinha. Mas certamente o Donald Trump não vai mandar o Bananinha para cá acorrentado, com certeza, assim como não mandou os chineses nem os russos, né? Porque ele tem medo, porque lá o chicote estrala. Então o Dudu Bananinha não passa disso aí mesmo. E virou chacota, com certeza, né? Esses 3 fofoqueiros que estavam lá nesse jantar não falou muita coisa não, né? Pode ter falado do Bananinha, mas talvez não falou mais detalhes não. E com certeza houve mais um zum lá na casa do Moraes, porque tinha muita gente lá e que nessa hora no jantar não tem nada oficial, não tá de toga, não tá de paletó e gravata. Não, paletó e gravata acho que estavam, né? Mas era um momento de descontração. Com certeza o Dudu Bananinha virou motivo de piada na casa do Xandão. Estão circulando piadas nas redes. E agora o PGR decidiu que é contra a pensão do meu passaporte. Olha que casualidade, né? Quando chega nas mãos do Alexandre de Moraes, no mesmo dia, talvez não tenha passado nenhuma hora, ele vai e arquiva o pedido dos deputados do PT, né? Podem estar comemorando agora que eu não estou na presidência da Credem, mas ganharam a maior pedra no sapato. Podem ter certeza, mas assim, absoluta disso. O que eu vou fazer aqui fora, a energia que eu vou colocar nisso tudo, é diretamente proporcional à vontade de vocês me humilharem. Inclusive sobre isso, teve essa notícia de que deputados republicanos... E sobre esse jantar, o Dudu Bananinha também postou no seu Twitter mostrando aí, né, sobre esse acontecido, essa resenha que ele virou aí, o meme que virou no jantar do Moraes. Ó. Mais uma vez o famoso sorrisinho tão falado pelo professor, o próprio Olavo. Antes, minhas viagens eram motivo de piada, depois virou crime contra a pátria e agora vira piada novamente. Claro, Bananinha, que vira piada. Esses recadinhos não me parecem tão despreocupados assim. Soa mais como simulação de tranquilidade. Vamos ver quem ri por último. Ê, Bananinha. Declarou uma guerra boa aí contra o Xandão. Eduardo Bolsonaro vira aba, que é a matéria do Igor Gadelha, né? Vira alvo, e aí ele mesmo colocou no Twitter dele, aqui. Outra coisa que tá pegando também é porque os patriotários gostam de fazer até pix pra essa galera. Então o Dudu Bananinha daqui a pouco tá pedindo pix aí como o Bolsonaro. E ainda tem patriotário que acredita, e eu aconselho vocês que são patriotários, que acreditam ainda que ele levou aqueles pendrives pro Catar na Copa pra entregar lá denunciando o Brasil, né? Não foi pra assistir a Copa, não foi pra dar uma curtida com o dinheiro dos otários, não. Foi para entregar os pendrive. Então, você que acredita, continue fazendo pix para ele, porque ele vai precisar. E olha para a necessidade aqui. E com isso aí, o meu colega aqui, também influenciador muito importante aqui, que faz as denúncias aí contra ele também, colocou um vídeo aí, ele contando dinheiro, e ele tá se justificando aí que não era contando dinheiro dele, não. Era para pagar uma conta no restaurante. Aí o pessoal da esquerda está preocupado comigo no ZEUA. Não, ninguém está preocupado com você, não. Quer que o Trump lhe tora lá, o Trump lhe pega de 4 e lhe tora, o que é um bom sinal. No entanto, eles são sujos e... não é, a gente é sujo, né? Não tem liberdade de expressão não, né? Nós não podemos fazer vídeo não, denunciando, mostrando foto sua, que você mesmo postou contando dinheiro não, né? A gente tem que ficar quieto. Vocês podem fazer qualquer tipo de fake news no mundo, a gente não pode mostrar a realidade não, né? Intento resgatar vídeos antigos meus para desinformar, retirando de um contexto e mentindo. É dinheiro mesmo, ele gosta de dinheiro e tá lá com a empresa dele, e daqui a pouco eu mostro aí. No entanto, eles são sujos e tentam resgatar vídeos antigos meu, neste aqui desmentindo mais uma fake deles. Olha, ele tá contando dinheiro e dizendo que é fake. Vamos lá. Pessoal, tem um sujeito da pior espécie, que é esquerdista padrão, né, mentiroso, por mais que isso possa parecer até um pleonasmo vicioso, soltando um vídeo onde aparece eu contando dinheiro e na verdade sou eu. Não, é ele não. 3 anos atrás, na Argentina, contando dinheiro para pagar uma conta no restaurante, mostrando como que é necessário, naquele momento de crise lá da Argentina, agora está melhor com o Milei, como é que era necessário ter uma pataca de dinheiro para você conseguir pagar
uma conta no restaurante. E muitas das vezes os restaurantes não aceitavam cartão de crédito, porque eles ainda tentavam fugir da taxinha do cartão de crédito. Tão quebrado que o país estava. Então, ele fez uma montagem, pegou um vídeo da minha esposa, né, mostrando uma casa que a gente estava nos Estados Unidos, uma das suas publicidades, e emendou depois nesse vídeo deu na Argentina contando dinheiro. Então, só para alertar para vocês que é fake news, para não deixar isso daí ir adiante, beleza? Quem tem a verdade, bota a cara, desmascara tudo isso. O melhor remédio para fake news é a verdade. Pessoal, tem um sujeito da pior espécie que eles... Ai, não tá aguentando a pressão, não. Calma, Bananinha, segura. Você que pediu. Agora tá aí foragido contando dinheiro, né? E tá dizendo que não tem nada a ver, não. Mas tem tudo a ver. O Bananinha tem tudo a ver lá. E tá nos Estados Unidos, que fundou uma empresa lá, né? Eu acho que é a Brás, não sei como é que é lá. E aí é sócio. O sócio dele é um dos prestadores de serviço, entre aspas, do governo Bolsonaro. Então a justiça pode investigar, porque quem prestou, essas empresas que ganhou licitação no governo Bolsonaro, que prestou serviço no governo Bolsonaro, a justiça pode investigar que tem coisa. E a empresa que prestou serviço no governo Bolsonaro e que agora é sócia do Dudu Bananinha lá nos Estados Unidos, no Texas, né? Como é que abriu essa empresa? Qual é o capital social dessa empresa, de onde vem, como é que é, de que é, como surgiu essa ideia. Do nada o Bananinha abriu mão desnecessariamente, né? Desnecessariamente do cargo de deputado mais votado de São Paulo, né? Que acho que perdeu pro Boulos. E agora vai lá para os Estados Unidos, dizendo que o Texas que está sendo perseguido, embora o Xandão disse que não ia nem, arquivou até o processo lá que ia prendeu o passaporte dele. Ele pode viajar, fazer o que ele quiser, ele não pode cometer crime. Mas ele não, ele abriu mão disso aí tudo, porque ele é um patriota, né? Um patriota lambe-bota, lambe-ovo, lambe-toba de Donald Trump, da bandeira americana, mas ele tá com a empresa lá. Então a justiça brasileira pode investigar esse sóciozinho dele que tá lá, pode bater aí, passar o pente fino aí, que vai ver coisa. Porque no governo Bolsonaro tinha propina até em dose de vacina, né? A gente sabe que tinha propina até na hora que o povo estava morrendo, oxigênio tinha propina, vacina tinha propina. Tinha que dar um tempo ali para fazer uma negociação da propina. A vacina não podia comprar não, mas quando tinha propina ele acelerou. Quando era cloroquina com propina, ele acelerou o processo. Então pode investigar a justiça aí que vai ver. Olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos combater o bolsonarismo.